compartilhar com vocês de uma pessoa que é um dos primeiros moradores aqui. O meu pai, Antônio Martins, a minha mãe, Madalena. Eles são um dos primeiros moradores aqui do bairro, trabalhar. A construção da barragem meu pai trabalhou, não foi, pai? Comecei a terceira usina. Então, aí Eu fui um dos que comecei no primeiro buraco da terceira usina. Então, aí eu quero compartilhar com vocês. Murilo Braga. É? Fui lá no Murilo Braga. Compartilhar um pouquinho da história com quem faz parte da história, certo? Pai, é verdade que Paulo Afonso antes não tinha esse nome? Vocês lembram qual era o nome de Paulo Afonso antes de se chamar Paulo Afonso? Mãe, a senhora lembra? Era Forquilha? Forquilha. É isso mesmo, Forquilha, né? Era Forquilha mesmo, gente. Eu tô aqui com publicação que conta a história da cidade. São muitas informações e muitas datas para o meu pai reter, mas eu quero que ele conte a experiência dele quando ele chegou aqui, né? Como ele já disse aqui, realmente antes de chamar Paulo Afonso, Paulo Afonso se chamava Forquilha. E aí eu gostaria de conhecer um pouco mais, pai. Quando que o senhor chegou? Primeiro me diga assim uma coisa. O senhor Quando eu cheguei aqui, já vim viajando, já de Mato Grosso. O senhor veio de Mato Grosso direto para Paulo Afonso? Paulo Afonso. Quando ele conheceu a primeira vez, ele devia ser jovem, novinho, que andava para a feira, mas o povo morava lá no 40, os pais dele, e davam feira aqui em Paulo Afonso, que era a feira lá atrás da igreja de São Francisco. Ah, era lá a feirinha? Era. E ele vinha no tempo que ele começou a conhecer Paulo Afonso. Depois que ele ficou rapaz, aí ele foi para Mato Grosso, ficou esse tempo todo. Depois ele chegou, foi em de 56 para 57, ele chegou de Mato Grosso, aí ele começou a trabalhar na Chesf. Aí foi que ele fez esses trabalhos, das contas que estavam fazendo esses trabalhos. Certo. E a senhora, aproveitando o gancho, a senhora, quando foi que a senhora começou a trabalhar aqui em Paulo Afonso? A senhora lembra em que ano mais ou menos? A primeira vez que eu vim para Paulo Afonso, eu tinha de 10 a 11 anos, por aí, eu era pequena. Papai veio com a gente, papai trabalhava de pedreiro, e mamãe trabalhava, botava água nas casas, que nesse tempo não tinha água encanada. Ela carregava água na cabeça, botava nas casas para ganhar um dinheirinho para ajudar na feira. E nós, quando tinha a minha irmã mais velha, que já era mocinha também, carregava água. O marido da minha meia lata, que ela levava uma lata grande, que ela já era grande moça, e eu era uma menina. Aí eu carregava meia lata, mas era carregando mais ela para ganhar o dinheirinho, para comprar o pão, para ir para a feira. E a gente, onde é hoje, não sei se vocês lembram, ali perto do Ceasa, que nesse tempo só era um alto só de barraquinho. Quem podia construir um barraquinho de tijolo, coberto de telha, construía. Quem não podia, construía o barraquinho de barro e cobria de papelão. Mas Ceasa, esse daqui? Sim, aí o Alto Novo, Rua Alto Novo. Você aqui conhece no BTN? Não, lá em lá em Paulo Paulo Afonso. Afonso. A Rua Alto Novo. Aí a gente morava lá nesses barraquinhos. Quando faltava água, tinha um chafariz, que a gente pegava água. Quando faltava água ali naquele alto que é hoje o Alto Novo, já perto do Ceasa. E a vila lá em Paulo Afonso mesmo, o foco era da Guarita para lá. Era uma cerca de arame muito bem feita. E tinha a guarita principal que passava carro. E a guarita mais estreita que passava bicicleta e gente de pé. E a gente ia ver água lá dentro da Chesf. Lembro de um lugar onde os homens assinavam marcavam o cartão, era a chapeira, era uma casinha de barro, de taipa que tinha ali dentro da Chesf. Hoje, onde tem aquela casona redonda, não tem uma casa redonda ali? Era ali a chapeira, e tem o coreto também, aquele prédio redondo que tem, era o coreto. Bem ali no canal da lavadeira. Onde os padres celebravam missa, onde faziam as palestras dos operários, ali dos trabalhadores. Ali onde hoje é o dos operários, tem
Não. Lá dentro da Cheste mesmo, porque vocês não sabem. Hoje em dia está tudo diferente, que acabaram com a cerca, com as muralhas. Hoje em dia aqueles prédios grandes que tem, era o sinal da cerca, que era a Vila Operária. Era a Vila Operária, que é onde tinha o serviço da Cheste, e do lado de cá era a Vila Poti. Pouquinhas casas, nem a igreja ainda não tinha. Era poucas casas, casinhas às vezes até boas, outras feitas de papelão, outras feitas de barro, era só os pobrezinhos que moravam ali. Gente, tudo que vinha de fora morava ali, para trabalhar na Cheste. E como é que foi, pai, quando o senhor começou a trabalhar? Como que o senhor chegou para trabalhar? Através de quem que o senhor foi chamado para trabalhar lá na Chesp? Eu fui porque já estava cansado de trabalhar No trecho? em Mato Grosso. Ah, era no Mato Grosso. Com 5 dias que eu saí de Mato Grosso, eu cheguei aqui. O senhor já veio certo para trabalhar, foi? Vim diretamente para trabalhar. Quer dizer, eu vim procurar serviço. Mas quando cheguei aqui, tinha na Cheste, Já sabia que já estava em construção e ia ter facilidade de arrumar, né? tive a facilidade de arrumar. Deixa eu perguntar para o senhor, mas lá, o trabalho em si, vocês já sabiam exatamente a construção? O senhor já tinha trabalhado com esse tipo de coisa antes? Já sabia como que seria? Não conhecia. Não tinha ideia. Ia fazendo o que ia mandar. Só tinha piloto, a primeira usina. Ah, entendi. Só tinha piloto. Foi uma trabalheira danada para fazer essa barragem. Mas fizeram 2 barragens, a terceira e a quarta usina. Não, a terceira usina, tem 2 usinas que foi feita primeiro. Né? A terceira foi a derradeira usina daqui. Aí depois eles, como é que chama? A primeira usina eles parou de funcionar, não foi a primeira, depois? Parou. Tempo, né? Foi pro Xingó. Entendi. Esse tempo até Luiz Gonzaga foi lá. Luiz Gonzaga chegou aí lá na usina? Luiz Gonzaga foi tempo lá, de Getúlio tocou. Vargas. O senhor chegou a ver Luiz Gonzaga? Eu não cheguei a ver não, mas disse que ele tinha tocado um dos lá. O senhor viu Luiz Gonzaga, mas Zé Dantas, compositor das músicas, muitas das músicas de Luiz Gonzaga que foram escritas por Zé Dantas. Zé Dantas é de lá, de Serra Talhada, né? De Serra Talhada. É da família Dantas. E o senhor conhece isso? Não ouvi falar É de dele. Serra Talhada ou é de Betânia? Serra Talhada. É de Serra Talhada, né? Aí Luiz Gonzaga passou um dia de feira, um dia de segunda-feira, dentro de Betânia, um carrinho que chamava nesse tempo, era um carro de passeio, um carrinho bem baixinho, amarelinho, que nem gema de ovo, novinho. Luiz Gonzaga passou nesse carrinho, disse que pediu para fazer um show. Queria fazer um show dentro de Betânia. Mandaram Luiz Gonzaga tocar no açougue. No açougue? Esnobaram o rei do Baião, né? E depois se arrependeram amargamente. Isso aí, depois tiveram que pagar caro para ver ele tocar, né? O açougue era um salão grande, enorme, mas só tinha carro. Sim, aí por falar em Zé Dantas e Luiz Gonzaga, Zé Dantas escreveu a música Paulo Afonso. E Luiz Gonzaga cantou. E logo no início da música, o que ele diz? Delmiro deu a ideia, Apolônio aproveitou, Getúlio fez o decreto e Dutra realizou. Então, o presidente Café a usina inaugurou e nosso Paulo Afonso foi sonho que já se concretizou. Paulo Afonso, o que falta em Paulo Afonso é trabalho para os jovens, principalmente Paulo Afonsinos, né? Que é por conta disso que muitos jovens vão, né? E se mandam, deixam muitos que casam. Até abandona a gente aqui. Deixa a família para ir trabalhar fora, e pouco tempo levar a família e tudo. Então o que falta é isso, é um projeto bom para que o povo fique na cidade, para que tenha uma renda que tire aí para movimentar a economia da cidade. Era a mãe. Aquela igreja Padre Lourenço não era dentro do mato. Era, né? A Cheste dava gosto, de trabalhador que trabalhava, todo mundo que vinha de fora arrumava. Aí quando foi fracando os trabalhos da Cheste, aí foi se afundando Paulo Afonso, porque o povo foi saindo tudo, né, para trabalhar fora. Foi fracassando.
Quanto tempo durou a construção dessa usina, pai? Durou muitos anos, não foi? Ave Maria, foi bem uns 14 anos. Muito tempo mesmo. Ali foi muitos anos. E depois, quando nós terminamos o trabalho de terra, de cavar chão, que era cavando buraco, nós cavando buraco com 40 metros. O que nós começamos. Esse tempo era cavar tudo à mão. E quando, Não tinha maquinário não ainda na não, época. olha, o que nós começamos, que saímos na terceira usina, no salão da terceira, já foi na beira do rio, nós estávamos na beira do rio. Nós fizemos o começo, foi lá, na beira do rio, descemos. E o meu feitor era com o padre Zé Pinheiro. Era meu feitor, com o padre Zé Pinheiro. Quando foi dos pessoal que trabalharam lá na furação dos buracos, quem primeiro chegou nas salas de máquina foi com o padre Zé Pinheiro, com a turma dele. Foi? E eu trabalhava com ele. Trabalhava com o padre Zé Pinheiro. Ele é padrinho de Aldinete? Um paciente. Era um homem bom, da pessoa trabalhava com ele, porque ele era paciente. Vocês lembram? Daí, quando ela se batizou, nós já estávamos morando em casa de aluguel já em Palapó. Vocês lembram que a cachoeira ali era chamada de Sumidouro? Sumidouro. Vocês lembram disso? Não Chegaram... me lembro disso, não. Pode ter sido mais primeiro. Por que será, hein? Acho que muita gente sumiu ali. Eu acho que no começo foi em todo se acabou jeito. por aí. Que daí ficaram me aproveitando para torar as braúnas da CA3 todinha pelo tronco. E eu cortei as braúnas. Tinha muito braúna lá? Tinha braúna nas lagoas. As lagoas eram cheias de braúna. Depois. E essa madeira, pai, era aproveitada? Era para tirar de dentro da lagoa, para fazer campo. Aí já fazia os barracos, tá? Aí eu torava as braúnas, quando as baías caíam, o menino estava com a corda grossa do trator e amarrava no tronco da baúna e o trator puxava para a subestação, assim fora. Tudo mais difícil, né? Aí Tudo mais difícil. Dependia muito da força. E quando foi depois, mandaram me buscar para entrar dentro de uma enxadeira, aquelas enxadeirinhas aquelas enxadeirinhas mais baixas, que quando não tinha mais guindaste para fazer essas coisas, botaram uma enxadeira e foram me buscar para fazer a limpeza da água. Que era água esparramada, pedaço de pau, lodo, tudo. E eu ia buscar no pé da comporta. Eles abriam a comporta baseada para fazer essa limpeza. Quando aquela gaiola, uma gaiolinha que estava comigo, quando ela estava cheia, tirava ela para fora e despejava lá fora e vinha de novo. Até quando eu limpei as águas das 3 bocas de turbina que tinha lá. Trabalhando, né, pai? Eu trabalhei ali com só um jegue. E depois, quando eu limpei tudo, me botaram para CA3, para Gangorra. Eram chamadas de Gangorra, que eram bairros, né? A Gangorra era uma cidade. Uma cidade. Com bairro. Olha, o final da Tarsila morava lá, mas o Não tinha filho. nem alinhamento nas casas. Tudo. Era uma A Gangorra. senhora chegou a morar na Gangorra? Morei. Morei. Onde é a Era com barragem pai, né? hoje, onde é aquela Aldinete barragem. chegou a morar na Gangorra? Morou pequenininha, ela não se lembra. Eu acho que não lembro, não. Quando eu saí da Ela não se Gangorra. lembra, não. Quando eu saí da Gangorra, eu já tinha Aurinete. Nós já estávamos na beira do riacho. Pai, Beto já veio nascer aqui. nessa época já tinha essa ponte que une Paulo Afonso a Lagoa? Já. Quem fez foi o primo de Madalena. Dava gosto. Hein?
Quem era? Frezinho, era o chefe. Frezinho trabalhou na construção da ponte? Era o chefe. Eles trabalharam muito, os irmãos de Terezinha. Desde de rapazinho novo, eles trabalharam até se aposentar. Foi, né? Eles devem saber de muita história. Ó, o que se chama Paulo Afonso? Eu não sei. Eu vi falar nessa história dos homens que morreram. Eles pegaram um martelo, né, e foram trabalhar e deu um choque e eles morreram. O pessoal fala isso, Afonso, que eles iam colocar uma bomba para poder, né, as pedras, para destruir as pedras tinha que colocar bombas, que até hoje tem esse método assim. E aí o pessoal fala, só que de acordo com a história, aqui eu vou falar para vocês, olha, em 3 de outubro de 1725, ó, o sertanejo Paulo Viveiros Afonso, ó, recebeu por alvará uma sesmaria, que era chamada antigamente terras assim, né? Uma sesmaria, medindo 3 léguas de comprimento por 1 de largura, situada na margem esquerda do São Francisco, do Rio São Francisco. Eu nem sabia nesse tempo. Escute, abrangia as terras alagoanas da cachoeira, conhecida então como Sumidouro. Não se conformando com a área que recebeu, o donatário ocupou, além das ilhas fronteiras, entre as quais a Barroca ou Tapera, as terras baianas do lado de cá, existentes nas margens direitas, onde construiu um arraiá que posteriormente se transformou na Tapera de Paulo Afonso. Entendeu? A localidade, procurada como Pouso de Boiadas, que era aqui a região, começou a exigir desenvolvimento comercial que atendesse à solicitação de gêneros por parte não só dos adventícios, como da população local. O lugarejo já era expressivo, núcleo demográfico. Então, o governo federal, em 15 de março de 1948, criou a Companhia Hidrelétrica do São Francisco com a finalidade de aproveitar a energia da cachoeira de Paulo Afonso. O acampamento de obras localizou-se nas terras da fazenda Forquilha, que é justamente essa área aqui. E aí, em torno das instalações da usina, cresceu a cidade Cachoeira de Paulo Afonso. Então o rapaz que mora ali em cima, que ele furava com martelo de avanço, e ainda hoje ele passou aqui na frente. E ele está novo. O homem saiu daqui, foi trabalhar em outro canto e arrumou a vida e voltou aqui de novo. E ele está novo. Trabalha com martelo de avanço. Martelo de avanço é um martelo que fura o buraco assim, ó. Aquelas galerias. Fura assim, ó. Ele anda 30 metros de chão adentro assim. E quando chega na frente, aí carrega o fogo e detona. Quando detona, aí entra a máquina e tira a pedra, tudinho, e torna a furar, até que saiu na sala de máquina. É mesmo, pai? Até que saiu na sala de máquina. Quero agradecer a minha mãe, Maria Madalena, e meu pai. Gente, alguns moradores mais antigos, como meu pai, receberam esse quadro em homenagem por serem os pioneiros aqui do bairro Tancredo Neves. Primeiro aqui, ó, a Prefeitura de Paulo Afonso homenageia Antônio Martins de Santana, esse homem bonito aqui, como pioneiro do bairro Tancredo Neves, nosso orgulho, né não, mana? Aqui, os nossos orgulhos aqui, nosso pai. E hoje ele está com 83 anos e eu com 76. O homem, hoje, 83 e 76. O homem pode até não ser justo, né? Mas Deus é justo e Deus vê e Deus vai dar a recompensa por tudo que o Senhor fez a vida inteira, o quanto que trabalhou, o quanto se dedicou, a sua vida, no seu trabalho. E outro dia a gente vai gravar outro vídeo para meu pai contar as histórias de Mato Grosso, porque é história demais, gente. Eu amo ver essas histórias do meu pai. Aí eu tenho muita história, a minha história para eu contar, eu tenho muita história para contar. Porra, vamos contar. Mas eu não tenho paciência não de contar toda essa história. Não, o senhor conta quando tiver com paciência, porque eu tenho toda a paciência do mundo.
Gente, foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais de Paulo Afonso, dos primórdios de Paulo Afonso, pela boca e pela vivência de quem fundou praticamente isso daqui, né? De quem fundou essa cidade que hoje é tão linda, mas que já teve lá muitos desafios no passado e hoje ainda tem, né? Como eu disse, Sim. falta muito ainda, mas estamos no caminho. Ó, Pai, vamos agradecer ao pessoal por terem assistido o vídeo, Viu? né? Fala assim, pessoal, Pai, dê um joinha aí no vídeo, né, Pai? Minha mãe, pede pro povo dar um joia, que o vídeo é bom para compartilhar com os paulo-afonsinos aí. Eu só quero agradecer a todos que observam a nossa palestra. Isso. E que Deus nos abençoe. Amém.